3. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 371 Santuário Terreno. Lois queria se levantar, mas apenas se mover um pouco fez vomitar um bocado de sangue. Diana soltou um grito e foi apoiá-lo. Tudo bem, Luiz. Apenas fique aqui e não se mova. Lois olhou para o cara de aparência feroz com um semblante sombrio. Você completou sua segunda transição? Oh! Seu julgamento é rápido e bom. Eu sou um membro do Santuário Terrene, e estou na segunda transição em nível 20. Se não fosse porque vocês cães do Império me mantiveram preso, eu teria chegado ao nível 29 há muito tempo. Finalmente consegui encontrar uma brecha e consegui escapar hoje. Todos vocês devem ficar quietos e não pensar em coisas como escapar ou relatar este assunto. Ouvindo as palavras Terrenigine, todos ficaram um pouco surpresos. Há 25 anos, o Santuário Terrene estava em quase todo o Império, com mais de 10 milhões de crentes. Naquela época, além da Igreja da Verdade Universal, eles eram a maior influência religiosa do Império. Mais tarde, o Santuário Terrene assumiu o controle do continente de Beze, com o objetivo de estabelecer o Reino Divino Terrene. No entanto, eles foram erradicados pelas tropas do Império. Seguiu-se um período de sangue e massacre quando inúmeros crentes do Santuário Terrene perderam suas vidas. Pensar que um deles conseguiu escapar da prisão hoje. Quando as pessoas presentes souberam que o homem havia completado a segunda transição e era do Santuário Terrene, todos tinham uma expressão de desespero e medo. Uma das razões era que um segundo especialista em transição não era alguém contra quem eles pudessem se opor. Outra razão era que havia rumores de que os membros do Santuário Terrene eram extremamente selvagens. O fato de que o homem de aparência feroz havia divulgado seu passado para eles deixou sua intenção assassina muito clara. Em meio aos sentimentos de desespero, terror e medo extremo de todos, Fang Xingjian finalmente terminou de comer sua carne grelhada e se levantou. Vendo Fang Xingjian se levantar, Diana gritou ansiosamente: "O que você está fazendo? Sente-se rapidamente." Fang Xingjian sorriu e disse: "Tome isso como pagamento pela refeição." Com isso, ele se dirigiu para o homem de aparência feroz. Os olhos do homem de aparência feroz se estreitaram. Vendo que Fang Xingjian estava andando em direção a ele assim, ele também parou de comer. No entanto, quando ele viu a aparência jovem de Fang Xingjian, ele riu. Quão poderoso alguém tão jovem poderia ser? Pensando nisso, ele pegou um copo e jogou na direção de Fang Xingjian. Todos olhavam para esta cena com os olhos arregalados. Diana ficou irritada com a ação de Fang Xingjian, mas quando viu o que o homem de aparência feroz havia feito, sua boca se abriu para gritar. Ela tinha visto por si mesma como Lois tinha sido tratado com uma lesão grave deste ataque. No entanto, sua boca tinha acabado de abrir um pouco quando sua expressão e boca congelaram no lugar, como se ela tivesse acabado de testemunhar algo inacreditável. Fang Xingjian levantou sua mão direita e casualmente pegou a taça de metal de vinho. Sob o poderoso impacto e a força contrária, a taça de vinho foi esmagada por Fang Xingjian e jogada no chão. A expressão do homem de aparência feroz mudou para uma mais séria. Exercendo força em suas pernas, ele se levantou e estava prestes a fazer um segundo movimento. No entanto, Fang Xingjian já havia pisado bem na frente do homem de aparência feroz e deu um chute em seu rosto. Com um atributo de força de 158 pontos, apenas um passo casual de Fang Xingjian poderia causar um terremoto de pequena escala. Depois que ele começou a cultivar os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre do nível 23, cada centímetro de sua pele e cada pedaço de seu osso se tornaram tão duros quanto liga de titânio. Com os efeitos de seus ossos de espada, as forças jorrando e descontroladamente furiosas foram convertidas em uma força de espada e desencadeadas da sola de seu pé. Com um ar aterrorizado, o homem de aparência feroz caiu no chão, com o rosto coberto de sangue. No entanto, Fang Xingjian não foi fácil com ele e seguiu com outra pisada no peito do homem. Desdobrando o uso de violência flagrante, a parte inferior do pé e a parte inferior da perna de Fang Xingjian eram como uma espada afiada perfurando o creme. Quando ele pisou no chão, os ossos do peito e os pulmões do homem de aparência feroz foram completamente destruídos. O homem estremeceu por algumas vezes, olhando para Fang Xingjian com uma expressão hedionda que acabou se transformando naquela não aceitação. Então o homem perdeu completamente qualquer sinal de vida.
Fang Xingjian levantou o pé lentamente e o sacudiu levemente, sacudindo todo o sangue nele. Ele então saiu do restaurante. Louis levantou a cabeça com grande dificuldade e então pedaços de informação de repente passaram sucessivamente em sua mente. Jovem mestre presa. Parecendo ter cerca de 17 a 18 anos. Capaz de derrotar um segundo especialista em transição de nível 20. Louis de repente olhou para as costas de Fang Xingjian e gritou agitado. Você é Lord Fang Xingjian? Fang Xingjian não respondeu. Com um flash, ele desapareceu completamente de suas vistas. Não muito tempo depois, mais cavaleiros outorgados apareceram e trouxeram o cadáver do homem de aparência feroz com eles. Eles também questionaram Louis, Diana e os outros. Depois que Diana saiu do City Guards Institution, ela ainda estava se sentindo um pouco desmaiada. Ela lançou um olhar para sua mãe. Desde que ela viu o cadáver ensanguentado mais cedo, ela não disse uma única palavra. Diana deu um tapinha no ombro da mãe e perguntou, preocupada, Mãe, você está bem? Estou bem. Que problema eu poderia ter? A mãe de Diana de repente parecia ter recuperado seus sentidos imediatamente. Ela olhou para Diana e disse fervorosamente, Fang Xingjian, isso realmente é Fang Xingjian. Ele é aquele Fang Xingjian que inventou a técnica da espada do renascimento e ficou em primeiro lugar na seleção regional deste ano. Sim, eu ouvi das pessoas do City Guards Institution e de Louis que é ele. Fang Xingjian. Os olhos da mãe de Diana pareceram se iluminar. Ela se virou e olhou para Diana, dizendo, ele tem frequentado o restaurante para visitar você. Ele deve estar interessado em você. Ele só gosta da comida. Bobagem. Ouvi dizer que apenas os royalties que ele recebe da técnica da espada do renascimento lhe renderiam várias centenas de milhares anualmente. Que tipo de comida ele não será capaz de conseguir que venha diariamente ao seu restaurante decadente? Quanto mais a mãe de Diana analisava, mais ela sentia que fazia sentido. Ele deve gostar muito de você. Caso contrário, porque ele te convidaria para ser seu chefe? Diana, estou lhe dizendo, Fang Xingjian é realmente muito bom. Você não pode simplesmente deixar seu mau humor correr solto novamente. Diana sorriu e disse, você não estava me dizendo esta manhã para não ser enganado por rufiões e não apenas valorizar uma pessoa por sua riqueza. HMPH, estou lhe dizendo para não valorizar aqueles que têm milhares ou dezenas de milhares. Fang Xingjian recebe centenas de milhares de ouro todos os anos. Com isso, a mãe de Diana olhou para Diana e disse, estou lhe dizendo, Fang Xingjian agora é o único que eu aceitarei como meu genro. Amanhã, você irá procurá-lo na academia regional. Mãe, como você pode ser assim? O que você entende? Mesmo que você pareça muito bonita agora, em alguns anos, quando for mais velha, quem ainda se importaria com você? Fang Xingjian é diferente. Ele é um cavaleiro conferido agora e pode até se tornar um cavaleiro real no próximo ano. Daqui a alguns anos, ele pode até ser capaz de atingir o nível divino. Diana achou muito engraçado. Como isso é possível? Como isso é impossível? Estou lhe dizendo, Fang Xingjian é um grande e gordo pedaço de carne, e muitas vadias bonitas e coquetes já estão de olho nele. Você não pode ficar esperando aqui e não fazer nada. A mãe de Diana disse ansiosamente, você tem que ir amanhã. Lembrar. Então eu não me tornaria uma daquelas vadias coquetes também? Tudo que você sabe fazer é responder à sua mãe. Se você não fizer isso, eu vou para casa, como merda e me suicido. Eu vou sobrecarregar você com fedor mesmo se eu morrer. Diana deu um tapa na testa e disse, ainda tenho que voltar ao restaurante amanhã. Todas as coisas caíram. Você não tem que ir. Eu te ajudo com a limpeza. Então e Luiz? Ele está gravemente ferido. Eu estava pensando em visitá-lo amanhã. Vou visitá-lo em seu nome. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 372 Dragão Azul no Palácio das Técnicas de Matança. Incontáveis correntes de raios atingiram o corpo de Fang Xingjian de novo e de novo, constantemente fortalecendo os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre todas as partículas em seu corpo, e assim fortalecendo constantemente o corpo de Fang Xingjian. O número de raios continuou a aumentar, transformando-se em numerosos dragões do trovão circulando em torno de Fang Xingjian e atacando-o. No entanto, ele estava absorvendo todos eles, usando-os para fortalecer seu próprio corpo. Em pouco tempo,
Os dois cavaleiros da outorga de nível 21 não puderam mais continuar realizando a técnica da espada do raio. Eles recuaram e cravaram suas espadas no chão, ofegantes. O único que restava era Dolun, que estava guardando o palco. Ele continuou a executar a técnica da espada do raio, balançando sua espada vividamente com grande altivez, criando correntes após correntes de relâmpagos enviando-os para o corpo de Fan Xingjian. Mais de uma hora depois, Duolun também atingiu seus limites e recuou, olhando para Fan Xingjian que estava flutuando no meio do salão como se fosse uma esfera de relâmpago. A luz penetrante primeiro brilhou como um sol nascendo no ar, e então se extinguiu quando Fan Xingjian soltou um longo assobio. A última corrente de raio foi absorvida pelo corpo de Fan Xingjian. Ele exala um pouco, faíscas elétricas saindo de sua boca e nariz ocasionalmente. Apertando os punhos, Fan Xingjian sorriu e perguntou a Duolun: "Você gostaria de experimentar a força do meu corpo atual? Os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre que você está cultivando são muito poderosos. Há muito tempo tenho curiosidade sobre eles." Duolun riu alto e perfurou com sua espada longa. Acompanhado por faíscas elétricas, ele continuou a acelerar, deixando um longo rastro de marcas carbonizadas no chão em seu caminho, enquanto sua espada longa perfurou diretamente o peito de Fan Xingjian com o poder de várias dezenas de toneladas. Fan Xingjian apenas ficou ali quieto, deixando Duolun perfurar sua parte superior do corpo uma e outra vez. Como um cavaleiro com ferido de nível 22, cada um dos ataques de espada de Duolun foi suficiente para destruir um tanque. Além disso, sua aura de espada atacou incessantemente como um relâmpago, criando uma série de faíscas elétricas no corpo de Fan Xingjian. 10 respirações depois, Duolun parou e recuou, revelando um olhar de espanto quando viu Fan Xingjian ileso dos ataques. Sua defesa não é muito poderosa. Encontrei muitos idosos que vinham cultivando no nível 23 por muitos anos. No entanto, chegar a esse nível é algo impossível. Minha taxa de cultivo é mais rápida. Fan Xingjian cerrou os punhos em satisfação. Ele tinha a especialidade ossos da espada, e cada um de seus ossos ficaria mais forte à medida que seu nível aumentasse. No momento, ele estava no nível 23 e seus ossos de espada eram o equivalente a uma arma divina superior de nível 23. Com isso, além de seu cultivo dos trovões celestiais e das forças do magnetismo terrestre, e o aprimoramento do segundo nível das impressões místicas, sua taxa de aumento de cultivo foi tremenda. Isso tornou a defesa de seu corpo comparável a uma arma divina superior, superando em muito a de um cavaleiro com ferido de nível 23 comum. Mas logo estou no meu limite. Obrigado por sua ajuda todo esse tempo. Não virei mais treinar meus trovões celestiais e forças do magnetismo terrestre. Não há necessidade de fazer cerimônia. Com um bom alvo como você para acertar, nossa técnica da espada Thunderbolt também melhorou muito. As palavras de Duolun estavam cheias de polidez, mostrando claramente que ele queria formar um bom relacionamento com Fan Xingjian. Ele até pediu a Fan Xingjian para ficar e fazer uma refeição no Palácio das Técnicas de Matar, mas o último recusou educadamente. Quando Fan Xingjian saiu do Palácio das Técnicas de Matar, Robert já estava seguindo ao seu lado. Robert relatou: "Recebemos uma renda adicional de 280 mil ouro todo esse tempo. Em breve poderemos alcançar os 300 mil de ouro que você precisa para o próximo nível." Fan Xingjian assentiu. Com cada nível adicional das impressões místicas, eram necessários 100 mil de ouro adicionais. No momento, ele queria cultivar o terceiro nível das estampas místicas e, portanto, precisava de 300 mil de ouro. A julgar por esse padrão, para níveis mais altos, ele precisaria de 500 mil de ouro, 800 mil de ouro ou até mesmo 1 milhão de ouro. Mesmo uma academia regional ficaria perplexa com esse tipo de despesa. Aristocratas comuns não seriam capazes de cultivar isso mesmo às custas de toda a riqueza de sua família. Mesmo com os royalties que Fan Xingjian estava recebendo da técnica da espada do renascimento, ele ainda precisaria de cerca de 5 anos antes de ser rico o suficiente para cultivar o nível 10 das impressões místicas. Especialmente quando os materiais necessários para os últimos níveis não eram mais coisas que podiam ser compradas apenas com dinheiro. Ouvindo o relatório de Robert, Fan Xingjian assentiu: "Então comece a juntar os materiais. Lembre-se de fazê-lo em segredo. Se você encontrar algum problema,
Procure o Anderson primeiro. Ele vai ajudar a resolvê-los. Robert disse novamente. Certo, o chefe daquele restaurante de carne grelhada chegou. Oh! Deixe-a cozinhar especialmente pratos de carne para mim então. Deixe-a experimentar a carne de alguns animais ferozes. Se não for ruim, deixe-a lidar com mais. HMM. Permitir que ela aprenda com os chefes da academia também. Eu sinto que ela é muito talentosa na culinária. Caso contrário, ela também não seria capaz de criar doces sabores para a carne grelhada a Vulcan. Eu entendo. Robert então perguntou novamente, você não vai conhecê-la? Ele tinha claramente pensado que Fang Xingjian tinha gostado de Diana também. Fang Xingjian balançou a cabeça. De repente, ele parou. Robert olhou, intrigado. Fang Xingjian disse calmamente, eu tenho algo a fazer e farei um movimento primeiro. No momento seguinte, com um clarão, ele deixou para trás um longo rastro de vapor branco enquanto voava na direção da Terra Sagrada, deixando para trás um atônito Robert. Uma vez que ele entrou na sala de treinamento da Terra Sagrada, Fang Xingjian sentou-se no chão de pernas cruzadas. A pele de todo o seu corpo estava se retorcendo furiosamente, fervendo. Claro, não era realmente a pele de Fang Xingjian que estava fervendo, mas as mudanças que estavam acontecendo na armadura de aniquilação do abismo celestial. Desde a vez anterior que os assassinos do país da areia tinham vindo, Fang Xingjian sentiu que a armadura de aniquilação do abismo celestial parecia estar agitada e estava passando por uma transformação irregular. A vontade do Domiro que estava nele ocasionalmente voltava, como se quisesse deixar o corpo de Fang Xingjian. No entanto, o cultivo atual de Fang Xingjian já havia melhorado tremendamente em comparação com a primeira vez que ele suprimiu a armadura. Como ele poderia deixar a fuga marcial de Domirov escapar tão facilmente? Com uma bufada fria, a vontade marcial em sua mente se transformou em informações crescentes, jorrando na armadura de aniquilação do abismo celestial, esmagando sua vontade marcial agitada e depois suprimindo-a. No entanto, o surto está ficando cada vez mais forte a cada vez. Se eu quiser suprimir completamente a vontade marcial remanescente de Domirov, precisarei de um poder ainda maior. Pensando nisso, Fang Xingjian quebrou em uma expressão viciosa e mais uma vez mergulhou em seu cultivo. Nos dias seguintes, ele passou a temperar seus atributos, cultivar suas ondas e método de cultivo mental, bem como aprimorar suas técnicas de 3 espadas. Em outras ocasiões, ele visitava a Torre da Espada para conhecer as últimas teorias da espada e pesquisas em artes da espada, ou comia boa comida, especialmente a carne grelhada vulcanadiana feita de feras ferozes. Este havia se tornado seu último favorito. 2 dias se passaram assim e Robert veio procurar Fang Xingjian novamente. O que há de errado? Você ainda não juntou todos os materiais? Há um pequeno problema. Robert lançou um olhar para Fang Xingjian, sentindo-se um pouco culpado. Era porque ele continuava encontrando problemas quando estava coletando materiais. Falar. A lista que você solicitou inclui a escama do dragão azul. No entanto, o dragão azul foi extinto há muito tempo e sua escala é extremamente valiosa. No mercado da Great Eastern City, há demanda, mas não há oferta. Que lugar teria? Ouvi dizer que Gao Clan, uma clã ocidental no continente de Beze, tem uma escama de dragão azul em sua coleção. Continente de Beze. Fang Xingjian franziu a testa. A região do Grande Oeste estava localizada no oeste do Império, enquanto o continente de Beze estava localizado no noroeste do Império e estava muito longe. Levaria um único dia para ir lá e voltar. Como Fang Xingjian poderia perder tanto tempo na jornada? Além disso, além do dia necessário para a viagem de ida e volta, discutir o preço e negociar a compra da escama do dragão azul levaria ainda mais tempo. Por isso, ele disse, deixe o Anderson fazer uma viagem até lá. Se estiver dentro de 150 mil euro, ele tem autonomia para tomar uma decisão. Eu já contei isso para Lord Anderson, mas ele disse que é muito longe e ele não vai. Fang Xingjian sorriu. Diga a ele que fui eu quem disse que se ele puder trazer de volta a escama do dragão azul para mim, eu posso tirar um mês do tempo que ele precisa para fazer recados para mim, e serão apenas 5 meses. Portanto, nos próximos dias, enquanto aguardava os materiais para o terceiro nível das impressões místicas, Fang Xingjian continuou seu cultivo confiando em suas 4 principais especialidades, na terra sagrada de 100 vezes a densidade,
E o efeito do segundo nível. Das impressões místicas, sua taxa de aumento de cultivo, melhorando assim aos trancos e barrancos. Finalmente, na segunda metade de outubro, a taxa de sincronização de éter de Fang Xingjian subiu para 50% e ele se tornou um cavaleiro conferido de nível 24. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 373 nível 24 com sua taxa de sincronização de éter chegando a 50%, o mundo de Avenged Perception de Fang Xingjian passou instantaneamente por uma tremenda mudança. O mundo inteiro parecia estar cercado por várias cores indescritivelmente coloridas. Cada substância estava exalando um brilho brilhante ou opaco. Isso era de cada substância que estava constantemente emitindo calor e flutuações. Além disso, a uma taxa de sincronização de 50%, ele podia ver a energia exalada por todas as coisas que existem. Enquanto ele olhava para o novo mundo trazido a ele por sua percepção do céu, Fang Xingjian podia adivinhar vagamente que eram radiações. No entanto, tal inferência não foi de muita ajuda para seu cultivo. Ele não era um cientista e, mesmo que soubesse de algum conhecimento, ainda teria que seguir o modo convencional de cultivo. A primeira coisa que ele tinha que fazer era se acostumar com a situação em que o mundo diante dele era cercado de cores infinitas. Em tal situação, ele basicamente não conseguia ver nada claramente, mas podia ver inúmeras cores. Essas cores mudavam continuamente e eram tridimensionais. Isso fazia com que a pessoa se sentisse mais perdida do que quando estava cega. No entanto, o talento extraordinário de Fang Xingjian ajudou mais uma vez a superar essa situação. Depois de um dia e uma noite, ele conseguiu se acostumar com a condição que a taxa de sincronização de 50% de éter lhe trouxe. No dia seguinte, Fang Xingjian começou a matar feras ferozes para acumular experiência. Com seu status atual na academia, era muito fácil para ele conseguir algumas feras ferozes que poderiam se reproduzir muito rapidamente para ajudá-lo a subir de nível. Em uma sala fechada, Fang Xingjian cruzou os braços diante do peito e ficou imóvel em um ponto, ativando a formação da espada de luz Zenith. 6 pontos de luz em suas costas se transformaram em 6 canhões de luz, disparando incessantemente. Dentro de um raio de 100 metros, muitas feras ferozes parecidas com ratos ficaram pretas como o carvão. Esses ratos marinhos de nível 9 não tinham grande capacidade de batalha, nem serviam como alimento. No entanto, seu ponto mais forte era que sua capacidade reprodutiva era muito forte, para que pudessem dar à luz 2 vezes por mês, com 10 a 20 filhotes de cada vez. Esses filhotes amadureceriam completamente em 10 dias e começariam a acasalar após 20 dias. Quando bestas ferozes com taxas de reprodução tão grandes foram descobertas, elas foram naturalmente usadas pelas pessoas no mundo milagroso para ganhar experiência e subir de nível. No entanto, aqueles que podiam se dar ao luxo de fazer isso eram apenas os ricos. Cavaleiros comuns estavam melhor indo caçar nas montanhas. Finalmente, os 6 pontos de luz da formação de espada de luz Zenith nas costas de Fang Xingjian pararam e se dissiparam no ar. O nível de Fang Xingjian finalmente foi levado para o nível 24. Somando-se ao cultivo incessante pelo qual ele vinha passando durante esse período de tempo, seus atributos aumentaram muito, e até mesmo suas prodigiosas ondas de poderes divinos astrais subiram de nível mais uma vez. Para sua técnica de matar a longa distância, muitas técnicas de espada foram fundidas na formação de espada de luz Zenith, e seu alcance agora chegava a 10 km. É claro que, levando em consideração sua velocidade que poderia cobrir uma distância de vários quilômetros por segundo, essa era uma distância que ele poderia alcançar em apenas 1 ou 2 segundos. O objetivo de Fang Xingjian era continuar fundindo técnicas de espada adequadas e, por sua vez, aumentar o alcance de ataque da formação de espada de luz Zenith para 100 km ou mais. A técnica de combate corpo a corpo de Fang Xingjian, a espada de demolição prodigiosa, também foi levada a maiores alturas. A espada de demolição prodigiosa era uma que poderia demolir tudo, e assim Fang Xingjian pensou em meios para aumentar sua velocidade. Ele continuou a mesclar várias técnicas de espada relacionadas à velocidade, permitindo que sua velocidade de ataque se tornasse cada vez mais rápida. Para seus Etersuon Ripples, Fang Xingjian continuou a fundi-lo com várias técnicas de espada que causavam danos de alta e baixa temperatura. Atualmente,
Ele já pode atingir uma temperatura alta de 5.000 graus Celsius e uma temperatura baixa de 180 graus Celsius negativos. Além disso, ele também estava constantemente temperando seus atributos. A janela de estatísticas atual de Fang Xingjian agora se tornou: nome Fang Xingjian, 17 anos, ocupação soberano da espada celestial nível 24, força 170 mais 12, agilidade 247 mais 12, reação 145, resistência 122, flexibilidade 121, taxa de sincronização de éter 50%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 12 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas: negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40. Nível 40, nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, formação de espada de luz Zenith nível 40, ondulações da espada de éter, espada de demolição prodigiosa de nível 40, nível 4, arte divina do éter. Intenção da espada da evolução do céu, especializações: esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, Apex 1, ossos da espada, caminho sem espada, sentido da espada das trevas. Impressão da espada celestial, ondas nível 5, prodigiosos poderes divinos astrais, ondas, método de cultivo mental nível 6, espada universal, dominância lunisolar com um salto qualitativo em suas habilidades. Fang Xingjian imediatamente ativou sua vontade marcial e desencadeou um impacto em direção à armadura de aniquilação do abismo celestial. No nível 20, ele já era capaz de suprimir a vontade na armadura de aniquilação do abismo celestial, e agora que estava no nível 24, ele estava muito mais forte e sua taxa de sincronização de éter atingiu 50%. Portanto, sua vontade marcial também ficou tremendamente mais forte. Com isso, ele conseguiu esmagar a superfície da armadura de aniquilação do abismo celestial, e camadas de escamas apareceram na superfície de sua pele. Isso expôs uma interminável cintilação das camadas de campos de força de suporte. Este foi particularmente o caso, pois durante o mês passado, Fang Xingjian escaneou todas as técnicas de espada da morte na biblioteca, fazendo com que sua compreensão das teorias da espada subisse para um novo patamar. No momento, enquanto ele lidava com o impacto da força de vontade, sua vontade marcial tinha inúmeras teorias de espada, que se transformaram em muitos fluxos de intenção de espada e mergulharam profundamente na armadura de aniquilação do abismo celestial. O ataque das correntes de informação, que foram formadas principalmente a partir de teorias de espadas, foi na verdade um ataque usando intenções de espada. Muitos fluxos de intenções de espada dispararam dentro da armadura de aniquilação do abismo celestial, disputando e eliminando a vontade remanescente de Domirov. No entanto, a vontade remanescente de um especialista de nível 29 não era algo que pudesse ser tratado com tanta facilidade. À medida que mais consciência de Domirov foi despertada, a armadura de aniquilação do abismo celestial em Fang Xingjian tremeu mais uma vez. Fang Xingjian podia sentir como se houvesse inúmeras pontas afiadas emergindo da armadura de aniquilação do abismo celestial e perfurando seu corpo. No momento seguinte, os poderes violentos das partículas de éter jorraram em seu corpo através desses picos, aumentando seus poderes descontroladamente. Como Fang Xingjian entrou mais fundo na armadura de aniquilação do abismo celestial e suprimiu ainda mais a vontade remanescente de Domirov, Fang Xingjian também foi mais capaz de liberar as proezas da armadura de aniquilação do abismo celestial. A armadura de aniquilação do abismo celestial detinha 50% do poder de Domirov. No início, Fang Xingjian só conseguiu liberar 10% do poder de Domirov. No entanto, ele agora pode atingir 20% do poder de Domirov agora e durar 5 minutos. Depois de 5 minutos, Fang Xingjian soltou um rugido feroz, e as escamas em toda sua pele se retraíram. O brilho dos vários campos de força de apoio desapareceu lentamente. Seu rosto estava pálido e sua cabeça estava encharcada de suor. Embora ele tivesse um talento excepcional e muitas forças de apoio, ainda esgotou muito de sua energia quando tentou suprimir a vontade remanescente de Domirov no nível 24. Depois de descansar por cerca de meia hora,
Fang Xingjian saiu da sala e encontrou o ansioso Ferdinand. Desde que ele havia confiado os assuntos das autorizações da técnica da espada a Ferdinand, este último estava totalmente focado nisso. Embora não tenha trazido muito progresso às artes marciais de Ferdinand, a riqueza que passou por suas mãos foi tremenda. Ele havia superado a riqueza da maioria dos aristocratas da Great Eastern City, permitindo que ele exalasse uma pressão cada vez mais forte. O que há de errado, Fernando? Aconteceu alguma coisa? Ferdinand falou com um semblante sombrio. Há alguns problemas com assuntos sobre o Gao Clã no continente de Base. Fang Xingjian assentiu. O clã Gao do continente Base. Lembro-me de ter conseguido que Anderson fosse para lá. Ferdinand assentiu com uma expressão sombria e disse: acabamos de receber a notícia de que Anderson está gravemente ferido e entrou em coma. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 374. O clã Gao, ouvindo a notícia de que Anderson havia sido gravemente ferido e até entrou em coma, Fang Xingjian franziu a testa e perguntou: o que aconteceu? Quem fez isso? Ferdinand respondeu: o segundo jovem mestre do clã Gao. Foi dito que os dois entraram em um conflito em um banquete de jantar. Anderson foi cercado, atacado e nocauteado. Eles já pediram desculpas, mas não houve mais menção à escama do dragão azul. Fang Xingjian balançou a cabeça e suspirou. E Zhou Xingwen. O velho Zhou ainda está no norte. Ele acabou de ir para a região do Gelo Norte. Quem é o mais forte do clã Gao? Ferdinand respondeu: o chefe do clã Gao, Gao Zixuan. Ele se mantém em reclusão para treinar o ano todo. No entanto, há notícias de que ele já está na segunda transição e um especialista de nível 27. Embora ele não seja um cavaleiro outorgado do Império, ele é o soberano do estilo marcial de fogo e é um mestre da técnica de matar do estilo marcial de fogo, mar eboliente da montanha conflagrante. Fang Xingjian ficou em silêncio por um momento antes de soltar um suspiro e disse: esqueça, vou fazer uma viagem pessoalmente. Ferdinand ficou chocado e disse: Xingjian, você vai fazer uma viagem pessoalmente? Não é um pouco perigoso? Neste momento, os assassinos do País da Areia e os subordinados do primeiro príncipe estão de olho em você. Vai ser muito perigoso para você deixar a Great Eastern City. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse: os assassinos do País da Areia não merecem ser mencionados. Quanto ao primeiro príncipe, antes de atingir o nível divino, ele ainda terá suas reservas contra a Santa Oração e, portanto, não agirá facilmente. Além disso, já que a outra parte ousa levantar a mão contra o Anderson mesmo sabendo de mim, ele deve ter um apoio forte. Provavelmente será difícil para o velho Zhou lidar com isso. Então e Gao Zixuan? Se ele realmente está no nível 27. O nível 27 não é uma ameaça para mim. Fang Xingjian frequentemente cultivava com o chefe do departamento Jamis e tinha uma compreensão aproximada dos cavaleiros outorgados de alto nível. Se eu quiser sair, não há nada que eles possam fazer para me impedir. Suas melhores dependências eram suas técnicas de espada, especialidades, atributos, capacidade de liberar mais poderes da armadura de aniquilação do abismo celestial, bem como a intenção da espada da evolução do céu que circulava continuamente profundamente em sua consciência. Dê-me uma cópia das informações sobre o Gao Clã. Partirei amanhã e tentarei fazê-lo para que possa voltar no mesmo dia. Com a velocidade de Fang Xingjian, se ele se movesse rápido o suficiente, era realmente possível para ele ir até lá e retornar no mesmo dia. No entanto, mesmo que fosse esse o caso, ele teria perdido um dia. O tempo era muito precioso para ele agora, e um dia permitiria que ele levasse alguns conjuntos de técnicas de espada ao nível máximo. Depois disso, Fang Xingjian voltou para sua sala de treinamento na Terra Sagrada e começou a compreender os aspectos intrigantes de um cavaleiro conferido de nível 24 com uma taxa de sincronização de 50%. Com sua percepção do céu, Fang Xingjian podia sentir claramente a energia de todos os itens do mundo e o fluxo de energia no ar. Com cada golpe de sua espada que ele fazia, além das considerações que ele tinha que fazer para sua força física, o ar, a gravidade, bem como as flutuações, ele também era capaz de captar a energia de outras coisas do mundo. Todas as substâncias materiais do mundo exalavam energia o tempo todo. Por exemplo, calor ou luz. Nível 24, com a taxa de sincronização chegando a 50% e sendo capaz de sentir a energia de todas as coisas do mundo. Todas as coisas vivas,
aumentando a capacidade de dano e o alcance das posturas em muitas dobras. Fang Xingjian empurrou com sua espada, e uma sugestão adicional de um brilho borrado apareceu na ponta de sua espada. Esta era a luz da espada de demolição que havia sido condensada depois que ele executou a espada de demolição prodigiosa. Enquanto Fang Xingjian balançava sua espada longa, todos os lugares pelos quais a luz da espada de demolição passava teriam uma camada do solo irradicada. Todo o ar na área desapareceu instantaneamente. Não houve som de correntes de ar enquanto a espada longa balançava. Isso ocorreu porque tudo que entrou em contato com a luz da espada de demolição foi apagado. Foi realmente um ataque que exterminou tudo, mesmo o som não podia ser transmitido. Depois de entrar no nível 24, Fang Xingjian podia sentir que sua velocidade e eficiência na condensação da luz da espada de demolição eram agora mais que o dobro antes. Ele podia sentir que quando ele empurrou sua espada, toda a energia no ar foi adicionada ao corpo da espada. Anteriormente, ele estava limitado a ser capaz de erradicar apenas algumas toneladas de substâncias materiais. No entanto, agora, ele foi capaz de erradicar mais de 10 toneladas de substâncias materiais antes que a luz da espada de demolição desaparecesse. Os lábios de Fang Xingjian se curvaram em um leve sorriso. Com um flash, ele apareceu a mais de 100 metros no céu enquanto ativava sua formação de espada de luz Zenith. 6 pontos de luz logo apareceram em suas costas. No entanto, no momento seguinte, inúmeras energias foram adicionadas aos pontos de luz, e cada uma se transformou do tamanho de um punho no tamanho de uma cabeça. Fang Xingjian semicerrou os olhos ligeiramente, e com sua percepção do céu, ele olhou para uma montanha a mais de 10 quilômetros de distância. A formação de espada de luz Zenith disparou, e um fluxo de espada de luz cortou o ar. Como um canhão de laser, atingiu uma enorme pedra a 15 quilômetros de distância. Mais da metade da pedra foi derretida instantaneamente. Fang Xingjian podia sentir que o tiro de espada leve, que a formação de espada de luz Zenith havia disparado, estava absorvendo a luz e o calor do ar enquanto viajava, aumentando continuamente sua destreza. Ele então disparou mais alguns tiros e percebeu que não apenas a proeza da formação de espada de luz Zenith aumentou, seu alcance também aumentou para 20 quilômetros. Bom. Fang Xingjian então experimentou o Ether War Ripples. Com apenas um pensamento, 10 correntes de ondas de espada varreram, cortando o ar e queimando a atmosfera. Eles dispararam em todas as direções como meteoros de fogo. Após seu recente período de cultivo, seu atributo de agilidade atingiu 259 pontos. Além disso, mesmo que o aumento de sua velocidade tenha diminuído devido à resistência do ar, com o aprimoramento de suas especialidades, sua velocidade mais alta também atingiu um avanço de 16 vezes a velocidade supersônica. Devido a isso, à medida que as ondulações da espada de éter explodiam, o atrito no ar era como a dispersão de meteoros. Faíscas de fogo dispararam em todas as direções quando um cheiro de queimado encheu o ar. A coisa ainda mais aterrorizante foi que esse desencadeamento de suas ondulações da espada éter não excedeu apenas o raio de 10 metros da percepção do céu. Além disso, eles se dissiparam lentamente depois de chegar a 30 metros de distância. Como esperado, depois que sua taxa de sincronização atingiu 50% e ele avançou para o nível 24, tanto a destreza quanto o alcance de sua técnica de espada aumentaram tremendamente. Um cavaleiro de nível 23 fortaleceria seu corpo usando os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, enquanto um cavaleiro de nível 24 poderia aproveitar a energia de todas as coisas do mundo para aumentar a proeza de sua técnica de matar. No entanto, o efeito do aumento do atributo agilidade ficou cada vez mais fraco devido à resistência da atmosfera. É melhor para mim adicionar os pontos potenciais de agora em diante para os outros atributos primeiro. Fang Xingjian podia sentir a velocidade das ondulações da espada éter da mesma forma que ele sentiu as mudanças em seu cultivo de espadas. Quando ele executou uma técnica de espada novamente, Fang Xingjian pôde sentir uma sensação estranha. Em sua janela de estatísticas, a incomparável intenção de espada, Apex parecia estar inquieto também. No ar, Fang Xingjian deu um passo e disparou para frente. A espada longa que ele segurava, que era formada de vapor de água condensado, girou, envolvendo metade do ar na luz da espada. Fang Xingjian então continuou a realizar um conjunto de técnicas de espada. A intenção incomparável da espada,
Apex foi originalmente capaz de permitir que ele entendesse claramente todas as fraquezas de tudo no mundo e aprendesse qualquer técnica de espada com rapidez. No entanto, à medida que seu cultivo aumentava gradualmente, até permitia que ele cortasse e cortasse tudo. Fang Xingjian só foi capaz de confiar em suas próprias mãos para cortar a arma divina do Império, mas não sabia como progredir ainda mais. No entanto, depois de subir de nível consecutivamente à medida que sua taxa de sincronização de éter aumentava, ele foi progressivamente capaz de sentir flutuações, trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, bem como as energias de tudo no mundo. O padrão de sua intenção de espada é incomparável. Apex foi finalmente elevado. Depois de muito tempo, seus movimentos gradualmente pararam, e uma aura extremamente afiada parecia fluir por todo o seu corpo. Olhando para a palma da mão, ele de repente deslizou levemente contra ela com o dedo, sem usar nenhuma força ou poder. Sons de caixa soaram. Pensar que apenas puramente pelo domínio de suas artes de espada, ele havia deixado uma cicatriz branca na superfície da armadura de aniquilação do abismo celestial. Após o tempo de algumas respirações, o poder da armadura de aniquilação do abismo celestial circulou, removendo a cicatriz branca. Fang Xingjian sabia que o padrão de sua intenção de espada é incomparável. Apex continuaria a aumentar junto com sua taxa de sincronização de éter. Agora, ele poderia facilmente cortar qualquer arma divina inferior apenas com as próprias mãos. Se ele fosse contudo, ele provavelmente seria capaz até mesmo de cortar uma arma divina superior. Seus poderes aumentaram tremendamente mais uma vez. Fang Xingjian originalmente foi capaz de confiar em sua proeza de batalha, que superou a dos cavaleiros da outorga comuns, para lutar contra os cavaleiros da outorga de nível 25 ou mesmo nível 26. Agora que ele avançou para o nível 24 e se tornou mais forte através da obtenção dos poderes de todas as coisas do mundo, o alcance e a destreza de suas técnicas de espada não foram as únicas coisas que aumentaram com as atualizações. Seu cultivo de artes de espada também melhoraria junto com o progresso de sua intenção de espada incomparável, Apex. Além disso, com sua armadura de aniquilação do abismo celestial, ingurgitação da terra e intenção da espada da evolução do céu, Fang Xingjian tinha mais confiança do que antes de que seria capaz de derrotar um cavaleiro conferido de nível 27. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.